tarde, boa tarde, boa tarde, minha gente. Boa tarde a todos os polos, a todos os mestres presenciais e alunos que se conectam conosco aqui através das ondas do canal Educação. Boa tarde. Minha gente, estamos no ar com mais uma transmissão de aulas para o curso técnico em finanças. E nós vamos estar aqui discutindo a nossa temática, que é falando sobre finanças. A disciplina é Fundamentos das Finanças Públicas. Vamos apresentar aqui a disciplina, explicar as influências desses economistas, que é o Karl Marx, não é? Dos economistas liberais, dos neoliberais, e como é que isso influencia nas finanças públicas, porque esse é um debate que ainda hoje é travado. Foi travado antigamente, continua sendo travado nos dias atuais. Sobre qual é o melhor papel das finanças públicas na vida em sociedade. É isso que está no nosso plano de curso, é isso que nós vamos discutir neste nosso encontro, nessa aula de hoje. Estamos começando aqui este módulo, né? Fundamentos das Finanças Públicas. Vamos estar nos encontrando todas as segundas-feiras, né? Vamos agora das 16 horas até as 17 horas e 30 minutos. Eu estou aqui no estúdio 7 com a Nina, minha diretora de imagens, e com a Sandra Mota, minha profa assistente. Tá bom, minha gente? Beleza? Estou olhando para o IPTV e vendo conectados conosco nesta tarde de segunda-feira, Francinópolis, Monte Alegre do Piauí, Parnaíba, Ribeira do Piauí, também a Jusilene Lima, da equipe da SEDUC, que nos acompanha nesta transmissão. Bacana? Tudo bem, minha gente? Vamos adiante. Deixa eu calibrar minha canetinha. Aliás, a Nina já calibrou minha canetinha mágica aqui. Nós vamos estar apresentando a disciplina, vamos explicar as contribuições de Karl Marx e da escola neoclássica, né? E de como ela nos ajuda a entender as finanças públicas, beleza? O objetivo de aprendizagem é levá-los a compreender a importância desta disciplina e de seus tópicos para a formação de vocês, enquanto futuros técnicos em finanças. Tá bom, minha gente? Beleza? Boa tarde, Sandra Mota. Boa tarde, boa tarde. Vamos adiante, minha gente. Eu sou o professor Fernando Galvão. Vamos juntos dessas 16 horas da tarde até as 17 horas e 30 minutos. Tá bom, minha gente? Fiquem, dúvidas, exemplos, observações? Fiquem à vontade, fiquem muito à vontade para contribuir aqui pelo chat, tá bom, minha gente? Vamos adiante. Antes de mais nada, é importante fazer aqui essas ponderações. Volta a imagem aqui para mim, Nina, por favor. Vejam só. A gente estava discutindo na disciplina passada sistemas econômicos e financeiros, beleza? Porque é muito importante o entendimento do funcionamento macro para a gente poder encaixar a empresa que vocês podem estar trabalhando futuramente como técnicos em finanças nesse contexto. Passeamos por muitos temas aqui, é de uma riqueza muito grande. Falamos sobre moeda, características da moeda, função da moeda, falamos sobre estruturas de mercado, sobre oferta, sobre demanda, falamos sobre macroeconomia, objetivos macroeconômicos, falamos de crises financeiras, de mercado internacional, falamos de PIB, falamos de desemprego, a gente viajou por muita coisa no nosso último módulo, sacam? E agora a gente vai ver mais especificamente finanças públicas.
Porque, vejam, é um cenário muito importante. Vocês, como técnicos em finanças, podem estar atuando não só na iniciativa privada, mas também na pública, mas também podem estar, como futuros técnicos em finanças, as empresas nas quais vocês podem estar trabalhando, elas podem ser afetadas de acordo com as medidas adotadas do ponto de vista das finanças públicas pelos governos federal, estaduais e municipais. E é preciso que vocês, enquanto técnicos das finanças, vocês tenham essa clareza, vocês tenham essa importância. Tá bom? Beleza? Boa tarde, povo de Francinópolis. Boa tarde, o povo da Lagoa do Cajueiro. Boa tarde, minha gente. Sejam bem-vindos, sejam muito bem-vindos. E dúvidas, exemplos, observações, por favor, fiquem à vontade para me bombardear de perguntas, tá bom? Beleza? Então, feitos esses esclarecimentos, nós vamos aos fundamentos. Vamos entender de onde foi que surgiu esse negócio de finanças públicas, para entender como é que ela evolui ao longo do tempo e chega até os dias de hoje. Volto a dizer para vocês, debates que foram travados, eu vou mostrar para vocês, entre os séculos XV, XVI, XVII, XVIII, com algumas novas roupagens, eles se mantêm hoje, no ano de 2022. Estamos, né? Século XXI. Tá bom, beleza. Os fundamentos são muito interessantes. Eu me lembro, não é do tempo de vocês, mas o Karate Kid é um filme, né? Tem a série do Karate Kid no Netflix, né? Que é o Cobra Kai, é massa, é muito massa, é muito saudosista para quem estava na década de 80 acompanhando. E lá no Karate Kid, o Daniel San, que é o aprendiz de karatê, ele está, né, apanhando muito no campeonato. O mestre Miyagi chega lá e diz para ele, né, que ele tem que deixar o karatê dele florescer. O karatê está dentro dele, ele tem que só deixar o karatê dele sair, que ele ganha. E o Daniel vai e ganha o campeonato. E ele está falando de raiz lá no filme. Ele vai falar de bonsai, né? O senhor Miyagi é um cultivador de bonsai, aquela árvore anã, aquela árvore pequenininha. Ela parece uma árvore grande, só que em miniatura, e é natural. É só o manejo ali, de podar, de cortar as raízes e tal. E a árvore, ela, em vez de ser grande, ela fica minúscula, fica anã mesmo. Então, ele vai dizer que o bonsai com raízes fortes e muito bem desenvolvidas, né, ele não morre. Né? Quando a gente fala dos fundamentos, é muito importante essa noção. A gente está falando de baldrame. A gente está falando ali de uma casa que tem as cavas. Você precisa cavar o chão, você precisa montar uma estrutura no chão, para depois dali você levantar as paredes e chegar a levantar o teto, entendem? Então, essa é a importância dos fundamentos. Qual é a disciplina? Fundamentos das finanças públicas. Então, é muito interessante a gente acompanhar estes fundamentos. Se a gente tem solidez no entendimento desses fundamentos, a gente consegue alçar voos bem grandes. Uma casa com um bom baldrame, né, você consegue levantar aí as paredes, o teto ele pode ficar muito mais alto. Ok? Tudo bem? Esses são pontos que merecem destaque. Opa, olha aí, é a galera de Joaquim Pires, Tainá, a Ilana, boa tarde, o Rian, o Joab, Ezequiel, a Milena, a Lorena e a Ilara, Ilana e Ilara. Lembrei agora do Ariano Suassuna. Vocês são irmãs, Ilana e Ilara?
Por favor, me confirmem aí pelo chat. Depois vocês procurem no YouTube Ariano Suassuna e procurem Gêmeas. Vocês vão ver, vocês vão entender do que eu estou dizendo. Depois vocês procurem Ariano Suassuna Gêmeas. Aí vocês vão ver o vídeo. E quando ele falar a história lá, aí lembrem-se de mim, que é por isso eu lembrei do vídeo porque eu vi o nome de vocês aí. Mas só depois da aula, viu? Pode ampliar o slide todo aí na tela, Nina, por favor. Ilana aí, Lara, câmbio. Natalice, boa tarde, seja bem-vinda. Vamos adiante. Minha gente, Nina, pode botar o slide todo na tela. Deixa eu botar o marca-texto verde. Passei demais aqui. Muito bem. Aqui. Minha gente, ó. O povo pode querer separar, mas é impossível. As interações e a economia, as interações entre política e economia, elas são... A ligação é umbilical. Não tem como separar uma da outra. Né? É como diz são como gêmeos, né? Gestados no mesmo útero, sacam? Por que isso acontece? Porque a economia ela parece ter até uma roupagem mais técnica, né? Você começa pelos termos. Você vai ver aqui a recessão, inflação, PIB, DH, a gente vai ver aí desemprego. Vimos muito isso aqui na última disciplina. Mas tudo em economia, para ser implantado, depende de política. Quando eu falo de política, eu não estou falando de política partidária. Eu estou falando de política quanto tomada de decisões. Só um minuto. Eu acho que eu vou escrever com os meus dedões, porque eu acho que fica mais bonito. Política, né? Tomada de decisões. Ok? Ei, isso é política. O que falta ainda... Oi, Natalice. Ó, Natalice, também de Joaquim Pires. É isso aí, Natalice. Beleza. A terra do cajueiro, não é? Muito bom. Bacana demais. Já comi peixe. Aí, é tipo um clube que tem na beira na beira aí da Lagoa do Cajueiro, né? Já comi um peixe aí, já tomei um refrigerante. Já andei de barca aí na ladeira do Cajueiro, fui lá na Ilha dos Pescadores, fui conhecer lá, muito massa. Gostei demais aí de Joaquim Pires. Beleza? Povo de Francinópolis. Então, minha gente, vejam só. Quando eu falo de decisões políticas, num governo, se você tem as decisões, vejam, elas podem ir da defesa ao meio ambiente ao favorecimento ao agronegócio. Essas decisões tomadas, elas são políticas, elas vão ter reflexos econômicos, é claro. Como é que eu vou separar uma coisa da outra? Se eu priorizar preservação ambiental, eu vou estar gerando impactos na atividade agrícola. Se eu privilegiar a atividade agrícola, eu estou também gerando impactos na preservação ambiental. Ou eu posso tentar costurar. Existe a disposição em tentar costurar esses diferentes interesses? Isso é a política, que influencia na economia. Na educação, da mesma forma. O que é prioridade para mim? É isso que vai nortear a minha tomada de decisão? E isso é política. Entendem? Eu vou focar
em desenvolver, por exemplo, em destinar mais recursos para pesquisa e para pesquisa e desenvolvimento de inovações, ou não, ou eu vou cortar dinheiro dessas atividades e vou investir em outras. É isso que está por trás da economia, é a política, é a tomadora de decisão. Sacam? Então, se eu vou falar de educação, é da mesma forma. Você tem política ambiental, política de educação, você vai ter política internacional, você vai ter política agrícola, você vai ter, entendem? É a anatomia de como as decisões são tomadas, que interesses são mais fortes, que interesses são mais fracos. Isso é muito importante para a gente entender finanças públicas. Porque elas podem, você bate um olho no orçamento, nossa, isso aqui é uma peça extremamente técnica, mas a definição de um orçamento e das prioridades de um orçamento, elas são políticas. Volta aqui para mim, Nina, por favor. Dentro de uma empresa, você tem um orçamento empresarial. Quais são as áreas da empresa que mais têm disponibilidade financeira? É a área comercial? É o marketing? E, de repente, eu tenho menos grana injetada na área operacional. Aí, de repente, a empresa faz uma grande campanha de marketing e comercial, atrai muito cliente, mas eu não dei as condições necessárias para o operacional produzir. Aí eu vou ter mais cliente procurando os produtos e não vou ter a capacidade de atender a todos. Ou, de repente, é a área produtiva que eu dou mais foco e dou menos foco para o marketing, para o comercial. Isso é decisão política empresarial, da empresa. Entendem isso? Câmbio. Esses são pontos que precisam ficar muito claros para a gente. A empresa ela tem foco em destinar verbas para estar constantemente treinando os seus funcionários, aperfeiçoando-os ou não. Isso é uma decisão política lá dentro da empresa. Ok? Muito bem. E, Nina, pode ampliar o slide todo aí na tela, por favor. Então, vejam só. Povo de Francinópolis, de Monte Alegre, de Parnaíba, Ribeira do Piauí. Vejam só. Nina, pode botar o slide todo na tela. Para uma melhor compreensão dos elementos centrais das finanças públicas e da economia política, a gente tem que entender esses 3 pontinhos que eu destaquei em amarelo aqui. A escola clássica, o marxismo e a escola neoclássica. São 3 elementos fundamentais nesse sentido, já que nós estamos nos fundamentos. É importante na sala de aula a gente descontaminar isso da política partidária, né? E que a gente entenda isso como evolução histórica e dos debates que são travados dentro dessa arena, né? Dessa arena teórica. E aí eu começo, por exemplo, falando da escola clássica. Essa aqui, ela dá uma focada na teoria dos preços, né? Na ideia de que há um equilíbrio geral na economia. A economia clássica que eu falo, ela data lá do século XVIII, na época da Revolução Industrial, lá na Inglaterra. Lá é o berço da escola clássica. Entendem? Depois, em contraposição às ideias da escola clássica, desses liberais, surge um indivíduo chamado Karl Marx, que elabora o marxismo. E qual é o objeto de estudo do marxismo? É fazer uma análise mais filosófica do problema das relações de produção. O marxismo vai focar em entender os problemas do capitalismo. A escola clássica defende o capitalismo. O marxismo chega para criticar o capitalismo. Sacam? Esse é o ponto central. Ok? É importante que isso seja dito para a gente descontaminar. Esse debate está muito vulgarizado nas redes sociais, ele está muito vulgarizado
em vídeos do YouTube, né? Porque eles ficam numa superfície e não entram na profundidade da questão. E nós vamos ter a oportunidade nessa aula de ir um pouco na profundidade, porque isso aqui é tão denso, é tanta coisa aqui dentro, que a gente não consegue esgotar tudo, né? Toda a riqueza de debate que tem entre essas diferentes visões de mundo aqui. Depois, vejam, óbvio, olhe como está conectado. Eu tenho uma escola clássica que depois ela se reinventa, ela se renova em escola neoclássica, tá bom? E aí é uma visão clássica mais atualizada, mais moderna, até mais refinada. A gente vai dar uma passeada por isso aqui ao longo da aula, né? A economia clássica, ela tem alguns estudiosos aqui que são, sim, são as feras do período. Volto a dizer, eu estou falando de um período de revolução industrial, né? De ruptura, modernização. Eu estou falando de ruptura com um sistema medieval e monárquico, entendem? Nós temos aqui Adam Smith, ou Smith, Thomas Malthus, David Ricardo e John Stuart Mill como estudiosos, os estudiosos desta escola chamada clássica ou liberal. Ok? Nós vamos falar sobre cada um desses indivíduos e como foi que o pensamento deles influencia até hoje as finanças públicas. E a forma como as finanças públicas, Natalice, Ilana, Ilara, Rian, Joab, Ezequiel, e como as finanças públicas impactam na vida dos governos, das pessoas, né? Vamos ter essa oportunidade, beleza? Esses economistas aí, eles forneceram as bases teóricas iniciais para o desenvolvimento da moderna ciência econômica. E aí, ó, deixa eu destacar aqui, ó, essa moderna teoria econômica com bases liberais. Aqui eu já vejo uma componente que eu já comecei a destacar lá atrás. A escolha desta escola clássica de optar por olhar a ciência econômica com bases liberais, essa aqui é uma decisão, ó, ela não é técnica, ela é política. Você prefere um modelo a outro, essa é uma decisão política. Ela não é técnica. Entendem isso? Uma técnica, a técnica, ela foca no como fazer. Uma decisão política, ela envolve o porquê fazer. O que fazer e por que fazer. Faz sentido isso que eu estou dizendo aqui para vocês? Não basta, eu sou um... Deixa eu usar um exemplo muito... saindo completamente fora aqui do que a gente está discutindo. Volta aqui para mim, Nina. Eu vou para a missa toda semana. Eu sei todas as orações, eu sei os momentos exatos da liturgia de uma missa, eu sei a hora lá a hora da consagração, não é? Do que na religião católica entende por ser o corpo de Cristo. Isso é para a católica, nem todas as ramificações cristãs entendem isso. Mas você sabe todos aqueles movimentos, a consagração da hóstia e tal, blá, 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 blá. Ok? E eu vou toda semana, mecanicamente. Eu sei o como exercitar a minha fé naquela religião. Mas, por vezes, a pessoa não para entender o que e o porquê
ela está processando aquela fé. A técnica é o fazer. Percebam que a decisão política é o que e como fazer. Porque você ser um católico ou você ser um evangélico é uma decisão de ordem política. Entendem? É o que e por que fazer. É filosófica e é política. É o que lhe acalenta o coração. É onde você se sente né, o mais acolhido, é o que você sente, é o que você entende que aqui é o meu lugar. Mas é quando você faz refletindo sobre as coisas. Você sai do piloto automático, você reflete sobre as coisas. É isso que é a política. Entendem? Então, quando, por exemplo, e aí saindo deste exemplo, eu posso ir para outro. Eu tenho uma produção de cana e a partir da cana eu vou optar eu quero produzir aguardente. Eu vou produzir aguardente de forma artesanal ou de forma industrializada. Eu posso fazer isso de forma técnica, mas quando eu reflito sobre o que e por quê, eu começo a fazer isso de um ponto de vista político. Tipo, eu quero produzir uma aguardente artesanal. Por quê? Porque a minha família tradicionalmente produzia aguardente desse jeito, porque é parte da cultura, porque tá. É um nível de profundidade muito maior do que só fazer. Você busca as razões, as justificativas, o porquê de fazer as coisas. Isso está completamente alinhado à sua forma de ver o mundo. Entendem? É isso, essa é a grande questão. Os liberais poderiam olhar a economia sobre vários pontos de vista. Eles optaram pelo liberalismo. Por quê? Porque eles entendem que aquela é a visão de mundo mais adequada, de acordo com eles. Opa, profa Aurissandra, boa tarde, fala diretamente de Baixa Grande do Ribeiro, e ela e seus alunos se conectam pelo YouTube. Oi, profa, câmbio, boa tarde, sejam bem-vindos, viu? Então, é isso, esse é o ponto que eu quero destacar. Então, vamos lá. Por que eu estou batendo nessa tecla? É porque, meus caros futuros técnicos em finanças, isso faz parte do dia a dia de vocês. Vocês precisam acompanhar o noticiário econômico. Vocês precisam saber o que está acontecendo na economia, e o que acontece na economia é movido por tomadas de decisão. E essas tomadas de decisões são guiadas pela política. Entendem? Individual de cada um. Ok? E aí é por isso que eu digo, da história do autoconhecimento, como é fundamental o autoconhecimento. Se a gente se autoconhecer, a gente toma decisões cada vez mais alinhadas com a nossa essência, com o que a gente acredita, com o que a gente entende que seja mais adequado como modo de vida. A gente não se deixa contaminar por influências de fora e que não tem nada a ver com a nossa essência. Entendem? Os liberais aqui foram conectados com a essência deles. Como tem gente que pensa diferente, está conectado com sua essência e não está errado. Faz parte. A gente convive, é a união dos contrários e faz parte. Né? Somos diferentes, temos influências diferentes e é assim que a banda toca. Precisamos coexistir com respeito, e focados no bem maior. Então percebam, quando eu parto disso aqui, aí eu quero comentar sobre cada um destes autores aqui. A escola clássica e liberal, ela foca nesses pontos aqui. A riqueza das nações. Eles buscam entender e estudar o funcionamento dos mercados e o papel do Estado no desenvolvimento econômico. E aqui eu destaco, os liberais entendem
que não deve haver intervenção do Estado na economia. E eu vou mostrar aqui na aula vários pontos da teoria liberal que apontam para isso. Eles entendiam que, em termos de finanças públicas, o Estado não deveria intervir na economia. E aí, eu quero resgatar aqui um personagem com vocês. Volta aqui para mim. Nina, por favor. Lá na Inglaterra, os liberais, eles surgem confrontando uma ideia de que a monarquia era o sistema de poder, a monarquia cobrava pesados impostos da sociedade e para sustentar os seus luxos. Entendem isso? Havia isso na Idade Média, do ponto de vista da organização monárquica. O rei, a família era uma vontade divina e a sociedade vivia em função da monarquia, sustentava os luxos de uma monarquia. Nesse contexto, surge um personagem chamado Robin Hood, na literatura inglesa. O Robin Hood era um rebelde que ele roubava dos ricos para distribuir para os pobres, como uma forma de contestar o sistema. Por quê? Os pobres eram tão massacrados de impostos pelas coroas, pela monarquia, que eles estavam sufocados por isso. E lutavam pela liberdade contra a monarquia. Porque os filósofos gregos já diziam: quando a monarquia ela se corrompe, ela se transforma em tirania. Então, Robin Hood é a figura que é retratada nos livros e também em filmes e séries, largamente. Existem filmes muito legais falando sobre o personagem, em que a gente vai ter aí uma pessoa que se revolta contra a tirania que se tornou a monarquia. Entendem? E aí a gente está vendo, né? A Rainha Elizabeth morreu agora há poucos dias, aos 96 anos, e o cortejo lá e o funeral dela são vários dias até tem todo um rito, uma ritualística, né? Para poder, nesse velório, né, da Rainha Elizabeth. E aí ela morre e assume o filho dela, o Charles III, né? Ok, então é muito interessante. Mas vejam, olhem a pompa e olhem a circunstância em que vive a monarquia na Inglaterra. E outra, ela é uma chefe de Estado mais figurativa, porque o sistema político na Inglaterra é parlamentarismo. Eles elegem um primeiro-ministro, que também é chamado de premier. É o primeiro-ministro quem literalmente governa. Por uma questão de status, ele, em alguns pontos, ele precisa se reportar à coroa, mas a coroa ela é muito mais figurativa do que, de fato, está operando no dia a dia ali da política na Inglaterra. Sacam? É uma das poucas monarquias que ainda estão de pé, não é? Depois de tanto tempo. Então, os liberais eles entram em confronto direto com essa visão de muitos impostos, de um forte Estado da economia, cobrando impostos da sociedade. Então, eles pregam a não intervenção do Estado na economia. Os liberais eles surgem para confrontar este poder monárquico que pesava muito sobre a sociedade. Aí surgem os liberais, esses movimentos liberais. Na França, isso deu... Cabeças rolaram na França com a Revolução Francesa, com a queda da Bastilha. Isso também veio influenciar esses princípios de liberdade liberal. Liberais, eles influenciaram, inclusive, a Revolução das 13 colônias inglesas aqui na América do Norte, em relação à própria Inglaterra. Aí você vê o surgimento dos Estados Unidos. Entendem isso, minha gente? Câmbio. Então, está muito conectado com o que vocês veem na história. E aí, pode ampliar o slide todo aí na tela, Nina. Aí vem o David Ricardo, o Adam Smith, o John Stuart Mill, o Thomas Malthus, tentando fundamentar
né, o pensamento liberal. Vamos adiante. No início do pensamento econômico, haviam duas preocupações básicas. Eram os focos de preocupação dos clássicos. Deixa eu destacar aqui em azulzinho. Opa! Deixa eu só um minuto. Marca texto azulzinho. Os dois assuntos principais: a produção e a distribuição de bens e de serviços. Essa era uma preocupação que havia entre os estudiosos da economia na época. Como melhor produzir e como distribuir esses serviços e esses bens. Ok? Do ponto de vista histórico, a ciência econômica, a economia, né, ela vai ganhar força e importância quando o Adam Smith publica a sua obra A Riqueza das Nações em 1776. Ele começa a organizar esses princípios liberais, sabe? Ele começa a fazer isso. As pessoas começam a ler e se identificar e dizer assim: nossa, o pensamento que esse cara faz e escreve, isso aqui faz sentido. Lá na obra, na Riqueza das Nações, é um livrão. A livraria tem para vender, ele é bem, muitas páginas, ele é muito cheio. Em sua obra, o Smith ele destaca que existem recursos como a terra. Deixa eu circular aqui de canetinha vermelha. A terra como recursos naturais, o capital, que é a grana investida, e o trabalho como principais fatores de produção. Mas o Smith ele vai dar uma importância grande para o trabalho e a produtividade do trabalho como fontes de riqueza de uma nação. Ok? Esse é um ponto-chave no pensamento do Adam Smith. Então, se o trabalho e a produtividade do trabalho é a razão de um país ser mais rico do que outro, o Estado não deveria intervir. Por exemplo, cobrando impostos. Esse era o pensamento liberal do Smith. Laissez-faire, laissez-passer. Deixar e fazer, deixar e passar. É a liberdade da oferta e da demanda, de quem compra e quem vende. O Estado não deve interferir aí. Né? Todo o imposto criado seria uma intervenção do Estado, seria uma barreira, ele estaria atravessando as liberdades de mercado. E o Smith entendia que a liberdade do mercado levaria ao desenvolvimento. Esse é o princípio do pensamento liberal. Se a gente for trazer isso para as finanças públicas, você vai ter uma gestão de finanças públicas onde o Estado gasta menos e busca arrecadar mais e gastar menos. Entendem? E isso vai influenciar em investimentos em infraestrutura, em investimentos de serviços públicos. Tem tudo a ver com finanças públicas, meus caros futuros técnicos em finanças. E essa discussão ela é de 1776. Entendem? Mas vamos adiante que essa coisa vai ficando cada vez mais clara. Por isso que o Smith falava do trabalho e da produtividade do trabalho. Meus caros futuros técnicos em finanças. Produtividade é a capacidade de produzir mais em menos tempo, usando menos recursos. E isso só vem com a especialização do trabalho. Vamos adiante. Aqui é como deveria ser o livre mercado de acordo com o Adam Smith. Vocês lembram que eu falei disso na disciplina de sistemas econômicos e financeiros, quando eu falei da concorrência perfeita? Deixa eu vou até escrever um nomezinho aqui. Ó. Concorrência perfeita. Aqui é só uma representação, viu? Porque a analogia que eu fiz na aula é que
Minha gente, quando é que vocês vão encontrar os namorados perfeitos, minha gente? Quando? O que é que um namorado perfeito precisa ser? Bonitão, né? Precisa ser carinhoso, inteligente, precisa, sei, precisa muita coisa, ser independente, precisa ser, sei, são muitas as características. Mas quando é que você vai encontrar, de fato, o namorado com todas as características para ele ser perfeito? Você não vai encontrar nunca. Da mesma forma, a concorrência perfeita, ela não existe. Ela é uma construção teórica, ela está no campo das ideias. Eu tenho essa visão aí. Tem gente que diz que tem um namorado perfeito. Agora que eu lembrei, é o marido da Fernanda Lima. É o Rodrigo Hilbert. Hilbert, peraí, deixa eu escrever o nome do cabo direito. Dizem que ele é o namorado perfeito, viu? O povo diz. Hilbert. Diz que ele é o namorado perfeito. É uma graça, o pessoal faz graça com isso na rede social. Vocês conhecem, meninas, Nina e Sandra Malta, vocês conhecem o Rodrigo Hilbert? O marido da Fernanda Lima, apresentadora? O povo diz que é o homem perfeito, viu? Bonitão, cozinha, ele constrói as coisas lá, ele cuida dos meninos, ele é... o povo diz que ele é o namorado perfeito. Mas a prática diz que a perfeição não existe. Ó, trabalhador, né, Maria? Né, Maria Janicleia? Eu estou olhando aqui para o relógio. Eu vou aqui para um breve break. Já já eu volto e eu continuo o raciocínio aqui da concorrência perfeita, do namorado perfeito e do Rodrigo Hilbert, viu? Volto já já.